Olá, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer você por ter respondido à nossa pesquisa. Ela é muito importante para que a gente possa planejar os próximos passos da página. A gente tem recebido muitas sugestões, muitas solicitações, e nós estamos agora juntando as informações para fazer o planejamento aí para 2022. Mas vamos lá, vamos falar agora da nossa ficha de anamnese. Essa ficha é a ficha que nós utilizamos no nosso dia a dia, né, no nosso atendimento, e ela é muito útil porque ela traz todas as informações para que a gente não esqueça aí na nossa prática clínica, na correria, de perguntar alguma informação. E aí você fala para mim, mas se eu tiver um papel em branco, eu consigo fazer um diagnóstico também. Sim, a gente consegue fazer um diagnóstico com uma folha em branco, sem problema nenhum, principalmente quando a gente já tem bastante experiência na área. Mas o legal de você ter uma ficha controlada, já com passo a passo do que você vai discutir, é legal porque você vai conseguir observar coisas que talvez a pessoa não te falaria no primeiro momento. E aí também você vai conseguir ver dentro dos retornos se a pessoa não comentou alguma coisa, se mudou algum tipo de padrão relacionado, por exemplo, a fezes, a urina, a sono. Então, aí você vai conseguindo corrigir as informações. Você tem a informação inicial, né? Dali a gente consegue fazer um diagnóstico bem amplo, bem preciso. Lembrando que muitas vezes as pessoas são polissíndromicas, né? Não tem uma síndrome só, não é só a estagnação do tecido fígado, mas existem várias outras síndromes associadas e unidas ao mesmo tempo. Então, quando a gente usa esse tipo de ficha, que tem todo o passo a passo, a gente já consegue ter uma noção geral de todas as síndromes, das situações e do que está errado, do que é patológico no funcionamento do corpo do paciente. Então, vamos lá, vou compartilhar minha tela, falar um pouquinho da ficha e depois ensinar você como que faz para personalizar ela com o seu logotipo e com os seus dados. Então, eu vou compartilhar minha tela. A ficha está aqui, ó, eu já baixei. Vocês vão ver em algum lugar aqui em cima, um lugar para baixar. Baixe aqui. Você vai clicar lá e essa ficha ela vai cair nos seus downloads. Abre o arquivo. Então, vamos esperar o arquivo abrir. Ele é em Word, tá, pessoal? Qualquer computador vocês vão ter. Se não tiver Word, tem alguns programas gratuitos que fazem esse tipo de funcionamento também, tem esse tipo de versão. Vou apagar aqui a lateral. Muito bem, nós temos a nossa ficha de anamnese. Então, primeira coisa é a data, né? Primeiro atendimento, e aí nós perguntamos os dados básicos da pessoa. O nome, data de nascimento, profissão, endereço, telefones. E aqui a gente começa falando sobre queixa principal. O que traz o paciente até você? Ele pode ter 1 milhão de queixas. Eu não durmo, eu tenho constipação, eu tenho dor de cabeça, mas alguma coisa em especial trouxe ele até você. E essa queixa que a gente vai fazer o primeiro tratamento. Não adianta a gente querer tratar tudo ao mesmo tempo, porque não tem como. Então, qual é a queixa principal? Se é uma queixa que envolve dor, aqui embaixo você já vai ter lá nível de dor. Então, pergunta para o paciente, de 1 a 10. 1, nenhuma dor. 10, a pior dor que você já sentiu na sua vida, qual é o nível de dor agora? É 5, então faz um xizinho aqui no 5. Muito bem. Histórico médico geral. A pessoa vai te falar se ela tem diabetes, colesterol, se ela já foi internada, fez alguma cirurgia, se ela já teve alguma doença ou se foi diagnosticada com alguma coisa. Então, vai anotando e vai perguntando. Lembrando que o diagnóstico da medicina chinesa, ele é individualizado, ele não tem nada a ver com o diagnóstico ocidental. Mas, como essa é a linguagem que o paciente entende, então a gente tem que ter esse cuidado de anotar, sim, o que ela falar sobre histórico médico, diagnóstico e doenças ocidentais. Seguindo, rotina e atividade física. Como que é a rotina dessa pessoa, como é o trabalho, se ela trabalha de dia, de noite, se ela pratica atividade física, se ela é sedentária, qual que é o horário que ela pratica atividade física e tudo mais. Parte das emoções. Como que é a emoção? A pessoa tem mais tendência a sentir raiva, uma pessoa triste, depressiva, e aí a gente vai lá fazendo as correspondências com os 5 movimentos e com os órgãos afetados. Por exemplo, a pessoa chega aqui e fala, eu tenho rompantes de raivas todos os dias. Então, você já sabe que ali tem alguma questão de fígado envolvida. Seguindo, sono
e sonhos? Também a gente vai perguntar como que é o sono, se tem insônia, demora para dormir, acorda durante a noite ou acorda mais cedo do que deveria. Transpiração e sensação térmica. A pessoa transpira muito, transpira pouco, não transpira, sente mais calor, sente mais frio. Alimentação e sabores. Como que é a alimentação dessa pessoa? E quais são os sabores de sua preferência? Vamos lembrar, gente, que a alimentação irregular é uma das causas de doença. Então, a gente tem obrigação, além de fazer o tratamento com acupuntura ou com técnicas da medicina chinesa, também orientar o paciente com relação à sua rotina, alimentação, exercício, sono e etc. Sede e ingestão de líquidos, se sente sede, se não sente, quantos litros de água a pessoa toma por dia e tudo mais. Fezes e urina. E aqui, pessoal, não aceitem normal como resposta, porque todo mundo vai falar assim, é normal, mas o que é o normal? Né? Então, a gente vai falar como que é o formato das fezes, quantas vezes vai no banheiro por dia, se vai todo dia, se não vai, se sente dor, se tem flatulência, se não tem, como que é essa urina, se ela tem cheiro de manhã, se ela é mais clarinha, mais escura. A gente tem que perguntar. Se a gente não perguntar corretamente, o paciente vai dizer tudo normal e a gente vai ficar sem saber o que fazer. Sintomas da face e cabeça, então falar aí de dor de cabeça, se tem enxaqueca, se tem bruxismo, alguma patologia relacionada à face, boca, nariz, sangramento nasal, enfim. E aqui, finalmente, a parte de ginecologia e andrologia. Vamos falar aí da saúde da mulher e da saúde do homem. Para a mulher é sempre mais fácil falar da saúde, para o homem é mais difícil. Então, mais uma vez, a gente tem que ter aí um preparo, um treino para fazer as perguntas corretas da forma mais adequada para que a pessoa se sinta segura e confortável em responder. Mas é importante falar sobre menstruação, sobre cólica, sobre gravidez, se já existiu, quantas existiram. No caso do homem, se tem problemas de ejaculação precoce, se tem problemas de ereção, se faz exames de próstata, se faz acompanhamento médico, tudo isso é muito importante para o nosso diagnóstico. Finalizado, então, a parte do interrogatório, vamos lá para a parte de inspeção geral. E essa inspeção geral, ela começa do momento que o paciente entra no atendimento. Então, a gente vai dar uma olhadinha na voz, no rosto, se é avermelhado, se é mais cinzentado, se tem olheira, se não tem, se a pessoa é mais inchada, mais esbelta. Como que é o geral desse corpo que você está vendo? Unha, cabelo, olhos e etc. Depois parte de pulso. O pulso é muito legal, lembra? Fazer com a pessoa sentada ou deitada, calmamente, analisar cada lado por mais ou menos 1 minuto para ver se não tem alguma irregularidade de batida e fazer depois as anotações aqui na região de pulso. Fazer, então, a inspeção da língua e verificar a língua desse paciente. Como que ela é? Ela é inchada, ela é vermelha, ela tem saburra amarela, saburra branca, ela é longa, ela é curta, ele não consegue pôr todinha para fora, e ela tem as laterais vermelhas, marcas de dente. Todas essas observações você precisa fazer e colocar aqui na nossa ficha de anamnese. Depois, palpação de pontos murcho, trajetos e pontos. Essa é uma parte que pouca gente faz, mas é essencial para o diagnóstico também, gente. Vamos lá, palpar ponto mu. A pessoa tem que perguntar se a pessoa sente dor ou não? Não. Vamos treinar os nossos dedos para sentir se o ponto é mais duro, se ele é mais mole, se tem alguma irregularidade na pele, se tem alguma vermelhidão, alguma coisa. Isso também vale para ponto chu, para trajeto de canal e para pontos específicos. Por exemplo, você pode palpar pontos-fonte de todos os canais para variar a condição de órgão. Então, o R3 lá, se você apertar e ele for muito profundo, mais do que o normal, você já sabe que ali pode ter alguma patologia de rim. Passando ausculta e olfação, então é a parte que a gente ouve e que a gente tem percepção de cheiros. Só um parênteses, aqui a gente não vai ficar cheirando o paciente. Algumas vezes o paciente tem um cheiro forte, você vai sentir. Outras não, mas você pode perguntar, seu suor tem cheiro? Sua urina tem cheiro? Suas fezes têm um cheiro muito forte? Né? E normalmente, se a pessoa está acompanhada aí da esposa, de alguém,
ela vai falar, o acompanhante normalmente fala, ele tem, o suor dele é forte, a primeira urina do dia dele é muito forte. Então, essas informações também são legais aí de colocar na ficha. Juntando tudo que foi feito até agora, então falamos de interrogatório, palpação, inspeção e auscultação, os 4 pilares do diagnóstico. Vamos então pensar, definir síndrome e princípio de tratamento. Gente, não dá para a gente falar assim, a pessoa tem estagnação do tio do fígado. Beleza, o que nós vamos fazer? Vamos colocar ponto lá, F3 e G4. A gente tem que ter um raciocínio mais detalhado possível. Então, definir a síndrome, qual é o princípio de tratamento? Por exemplo, calor no estômago. O que a gente vai fazer? Eliminar calor do estômago, equilibrar estômago e baço e tonificar o centro. É um princípio de tratamento. Tem 3 coisas que eu vou fazer para resolver esta síndrome. E eu preciso ter isso em mente. Por quê? É a partir do princípio de tratamento que nós vamos definir o tratamento e o protocolo que a gente vai utilizar. Então, fiz o diagnóstico de síndrome, defini princípio de tratamento, o que eu quero fazer, e aqui embaixo, eu vou definir como eu quero fazer. Se eu vou fazer com acupuntura, se eu vou fazer com laser, se eu vou fazer com moxa, se eu vou usar outras técnicas, guaxá, ventosa e tudo mais. Mas é como fazer. Mas antes de saber o que fazer, a gente tem que saber... antes da gente falar sobre como fazer, a gente tem que falar sobre o que fazer. Sem saber o que fazer, a gente não vai ter muito parâmetro. Por isso que essa ficha ela tem essas dois pedacinhos separados para a gente conseguir definir muito bem o que é princípio de tratamento e o que é tratamento. E, finalizado o primeiro atendimento, depois a ficha vai seguir com a parte de retorno. Então, no retorno, a gente vai ter o relato do paciente, melhorou, piorou, fiquei bem 2 dias, fiquei mal, a dor voltou, etc. Vai fazer uma nova verificação de pulso e língua. Essencial, gente, diagnóstico não se faz só no primeiro dia. A gente sempre vai ter que fazer diagnóstico. Por quê? Síndrome muda. As coisas vão mudando. Então, a gente precisa saber o que está mudando, o que melhorou, se o mecanismo da doença, se ele está voltando para trás, ou se ele está seguindo, ou se ele tomou outro caminho. A gente tem que ter esse direcionamento. Então, diagnóstico sempre. Faz a reavaliação do paciente, e aí, daqui já define a síndrome, novo princípio de tratamento, e já faz o novo protocolo de tratamento. Então, nessa última folha da nossa ficha de anamnese, a gente tem duas partes para retorno. Então, meu paciente vai retornar mais vezes, o que eu faço? Eu venho aqui e vou imprimir simplesmente a página 4 e 5, que são 2 páginas iguais, da minha ficha de anamnese. Vou imprimindo elas e vou anexando a ficha original, que foi lá do primeiro atendimento. Muito bem. Agora, como que a gente personaliza essa ficha de atendimento? Essa personalização, ela está aqui, tanto no cabeçalho quanto no rodapé. Está bem facinho de fazer, tá? Eu vou baixar aqui o logo. Acho que já está baixado, vamos ver. Então, eu clico 2 vezes aqui, onde está a sua logo. Clico em cima da logo, e aí ela vai aparecer esse quadrado. Eu vou vir aqui em cima no Word, inserir imagem. Clico em cima de imagem, ele vai abrir uma pastinha para mim. E nessa pastinha eu vou encontrar onde está o meu logotipo. Aqui no meu caso está em downloads, tá? Mas um de vocês pode estar nos documentos, área de trabalho, vocês têm que saber onde que vai estar esse arquivinho, essa imagem do logotipo. Mas eu não tenho imagem. Então, você não coloca. Se você não tiver logotipo, você vai fazer o seguinte, você vem aqui, clica em cima da logo e deleta. Acabou, tirei a logo. Não tenho, não vou usar, certo? Agora, vamos lá. Cliquei na logo, clico em imagem, identifico aqui, onde está esse arquivo, clico no arquivo e clico em inserir. Ele já alterou. Muito bem. Cuidado que a gente tem que ter. Esse logo não pode ser muito grande, senão ele vai deixar tudo desconfigurado.
Então, a gente vai diminuir ele, deixar ele mais ou menos do tamanho daquele logo que tinha originalmente. E vamos vir aqui do lado, ó, onde está nome da sua clínica ou espaço. Vamos deletar. E aí você vai colocar o nome da sua clínica. Por exemplo, aqui eu vou colocar Aprendiz de Medicina Chinesa. Ah, eu não gosto dessa cor, não quero. Venho aqui com o mouse, clico seguro, seleciono o texto, e aí eu venho aqui em cima e faço o que eu quiser. Por exemplo, vou pôr em negrito, eu vou mudar a cor, por exemplo, para, vamos ver, azul claro, porque eu acho legal, e vou mudar o tipo de letra, vou colocar essa letra aqui que é mais diferenciada. Beleza, alterei aqui o cabeçalho. Eu desço a setinha aqui do lado e vou lá para o rodapé. Muito bem. Aqui no rodapé, a gente deixou as informações que normalmente a gente coloca dentro da ficha de anamnese, que é a ficha de controle do paciente, né? Então, vamos lá. Nome. Vamos colocar aqui, né? Ana Tanganelli. Registro profissional. Não tem. Medicina chinesa ainda não é uma prática regulamentada, então a gente, historicamente, não tem registro profissional. Quem é da área da saúde, que é fisioterapeuta, psicólogo, médico e etc., já coloca aqui o registro profissional, certo? Endereço. Então, vamos colocar aqui o endereço. Rua Barão de Mauá. Pronto. Não tem endereço, atendo em locais onde eu pago por hora, não coloco o endereço, coloco o e-mail, coloco o telefone, coloco a rede social. Gente, aqui vocês vão colocar o que vocês quiserem, o que você quiser de informação, tá? Então, telefone, vou colocar meu telefone aqui, 11 94289 3662. O meu e-mail, então, anartanganelli@aprendizmtc.com.br e a minha rede social, @aprendizmtc. Ah, não gostei disso aqui. Vamos lá de novo. Põe o mouse, segura e arrasta, seleciona o que você quer mudar, e aí eu venho aqui, mudo, por exemplo, a cor do texto, coloco negrito, venho aqui e coloco outro tipo de fonte. Eu só sugiro que vocês não alterem o tamanho da fonte, justamente para não alterar a configuração da ficha de anamnese. Muito bem, terminei de fazer minha alteração tanto lá em cima quanto embaixo. O que eu faço? Clico 2 vezes em qualquer lugar da tela, olha só. Pronto. Ele já acabou a configuração do cabeçalho do rodapé, então eu vou ter aqui em cima, ó, Aprendiz de Medicina Chinesa, Ana Tanganelli e os meus dados no rodapé, e isso em todas as páginas da nossa ficha. Muito bem. Feito isso, eu clico aqui, ó, Início. Opa, clico aqui nesse botão redondinho do lado, clico em Salvar como, documento do Word, e aí eu escolho um nome para o arquivo. Seleciono o local onde eu quero que grave esse arquivo, e aí coloco lá, ficha de anamnese da Ana Tanganelli. Salvar. Muito bem, está salvo. Essa agora é a minha ficha de anamnese personalizada. Eu quero imprimir. Como que eu faço? Venho aqui, ó, nesse botãozinho redondo, imprimir. Imprimir. Espero. Seleciono a impressora. Vou imprimir o quê? No primeiro momento, todas as páginas. Agora, se eu quero imprimir simplesmente aquelas páginas de retorno no final, eu venho aqui e seleciono, ó, imprimir somente página 4. Eu quero 1, 2, 3, 4, 5 cópias, eu altero aqui, ó, o número de cópias e clico em OK. E aí vai sair lá na sua impressora bonitinho, colorido, de acordo com as suas configurações. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa ficha de anamnese.
Ela é um presente nosso para você que gastou o seu tempo preenchendo a nossa pesquisa. Por favor, continue nos acompanhando aí nas redes sociais, no Facebook, Instagram, Telegram. Também tem o site. No site tem mais de 100 artigos, todos completos, sobre diversos temas da medicina chinesa. O nosso trabalho ele é muito focado em diagnóstico, fundamentos e prática clínica, porque a gente acredita que você pode ter a melhor técnica do mundo, mas se você não souber essas 3 condições iniciais, lá que a gente aprende no começo do curso, e de forma muito rápida, e às vezes sem maturidade para entender, a gente não consegue ter êxito clínico. Então, a gente trabalha, já vai fazer 2 anos nesse sentido, e se você tiver uma sugestão, uma dúvida, um comentário, não conseguir fazer a sua configuração, aí, a sua personalização, me manda um WhatsApp, o número é o 11 94289 3662, ou no e-mail anartanganelli@aprendizmtc.com.br, ou chama a gente no direct do Instagram ou do Facebook, que a gente te ajuda, tira suas dúvidas e também deixa seus comentários aí sobre temas, sobre coisas que vocês querem saber, dúvidas e tudo mais. Muito obrigada por ficar comigo até aqui. Mais uma vez, muito obrigada por preencher essa pesquisa e nos vemos em breve. Tchau, tchau, pessoal!